Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a ser verdadeiros, a ser verdadeiras discípulos de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entretanto, milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, nos quartos, será proclamado sobre os telhados. A vós, porém, meus amigos, eu digo: não tenhas medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos aquele que depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, diga no seu coração: glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo ajude a mim e a você a viver a verdade. Deus sabe tudo sobre a nossa vida. Nada do que fizermos ou pensarmos em fazer ficará oculto diante de Deus. Jesus vai chamar os seus discípulos para falar. Diante de uma multidão que está em torno dele, a palavra de Deus diz que ele chama primeiro os seus discípulos para dar um conselho. Conselho que serve para nós hoje que somos discípulos dele. Jesus diz: cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Hipócrita é aquele que oculta a realidade, que usa máscara, que é um fingido. Nós, discípulos de Jesus, não podemos ser fingidos. Nós não podemos dizer para as pessoas o que deve ser feito, mas nós não vivermos isto. Os hipócritas vivem desta forma, vivem com máscara. Então nós não podemos ser assim. Jesus vai chamar os discípulos para dizer: não siga o exemplo deles. Sejam verdadeiros. Não façam comunhão com a mentira, mas façam comunhão com a verdade. Quando nós estamos fazendo comunhão com a verdade, nós estamos fazendo comunhão com Jesus, porque Jesus é a verdade e a vida e o único caminho que nos leva ao Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso sempre fazer um exame de consciência. Como está a minha vida? Eu vivo praticando a mentira? A mentira hoje tem um nome chamado fake news. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida com o outro, a minha relação com o outro, na minha amizade, no meu casamento, no meu ambiente de trabalho? Eu tenho sido verdadeiro? As pessoas me veem como uma referência na religião, na igreja, mas na verdade eu sou mesmo essa referência. Quando eu estou trabalhando para as coisas de Deus, eu estou buscando que Deus seja glorificado ou estou querendo o aplauso do mundo? Não é? Como é que eu vivo a minha realidade de marido e de esposa? Como é que está a minha realidade com meus pais? Não é? Eu estou ali no grupo do jovem, estou ali na igreja, estou fazendo tudo, sou uma referência na igreja, mas lá na faculdade eu sou essa referência. Dependendo do grupo eu tenho um comportamento diferente. Então o Senhor está nos chamando a esta reflexão. E aí ele vai dizer: eu sei o que vocês pensam. Bem, vocês não pensaram ainda, eu sei tudo a respeito de vocês. O que vocês podem fazer escondido, eu sei. E é muito forte. Jesus me mostra agora no meu coração o exemplo de uma confissão que um homem foi fazer com Padre Pio. Ele se aproximou de Padre Pio para se confessar, porque viu a fama de Padre Pio diante das confissões. Mas ele foi com o propósito de não contar na confissão um pecado que ele tinha de adultério. Ele tinha isso no seu coração. E chegando diante de Padre Pio levanta e manda que ele saia, que ele se retire. Fala de forma enérgica:
Depois de um certo tempo ele volta para se confessar. E quando ele se aproxima, aí Padre Pio disse: agora sim, agora você veio decidido a contar o adultério que você pratica. E ele vinha, realmente voltou à confissão para confessar esse pecado que ele cometia. Você entende? Deus vê o coração e age com compaixão. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos deixar a vida de pecado e vamos voltar para Deus, que Ele vai nos dar a força, Ele vai nos dar a coragem. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no teu coração. Se Deus quiser, amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.